ao artigo 5º da Constituição da República e para tratar agora do parágrafo 2º do artigo 5º, parágrafo que traz uma regra natural. Afinal de contas, se a Constituição da República é o topo do ordenamento jurídico, a norma mais importante que existe em nosso ordenamento jurídico, ela não poderia exaurir todos os direitos e garantias fundamentais, todos os direitos e garantias previstos no texto da Constituição como um todo, tá? É importante perceber o seguinte, a enumeração de direitos e garantias feitas no artigo 5º da Constituição e na própria Constituição como um todo não é uma enumeração taxativa, mas simplesmente uma enumeração exemplificativa. Uma lei, por exemplo, ela pode ampliar o rol de direitos e garantias fundamentais? Sim. Exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente não incorpora, não amplia uma série de direitos e garantias aos menores, às crianças e aos adolescentes? Então percebam que a enumeração de direitos e garantias previstas no texto da Constituição não é uma enumeração taxativa, mas simplesmente exemplificativa. Vejam o texto do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Outro exemplo para a gente perceber que realmente não é taxativa a enumeração dos direitos e garantias fundamentais. Não existe ali princípios que estão inseridos, não existem, melhor dizendo, princípios que estão inseridos no texto do artigo 5º. Eu tenho princípios que são princípios explícitos, mas também existem princípios que são princípios implícitos, E não só no texto do artigo 5º, ao longo da Constituição como um todo. No material de Direito Constitucional da editora Atualizar, nós comentamos o seguinte, O mencionado parágrafo traduz um rol de direitos e garantias meramente exemplificativo e não taxativo e exaustivo, uma vez que outros, além dos mencionados de forma explícita no texto constitucional, podem existir ou ainda serem criados. Então vejam só, o mencionado parágrafo traduz um rol de direitos e garantias meramente exemplificativo e não taxativo e exaustivo, uma vez que outros, além dos mencionados de forma explícita no texto constitucional, podem existir ou ainda serem criados. Assim, podemos afirmar que existem princípios constitucionais expressos, mas também outros implícitos, como, por exemplo, o princípio do devido processo legal, explícito, com seus respectivos subprincípios, quais sejam a ampla defesa e o contraditório, explícitos, e a razoabilidade e a proporcionalidade, implícitos. Nós vimos isso, inclusive, nos respectivos incisos do artigo 5º. Além do presente exemplo, novos direitos e garantias podem surgir como decorrência do regime adotado pela Constituição. Regime político, democracia igual, a democracia semidireta, ou mesmo dos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte, Então nós temos que lembrar o seguinte, como nós vivemos em uma democracia semidireta e a todo momento os nossos representantes estão elaborando novas normas para reger a vida da sociedade brasileira, é preciso perceber que a sociedade ela não é imutável, ela está em constante transformação. Então, naturalmente, o nosso ordenamento jurídico também está em constante transformação. E, sobretudo, a interpretação do texto constitucional também está em constante transformação. E um outro detalhe, o Brasil pode ser signatário de tratados internacionais. Um tratado internacional, ele em regra vai integrar o ordenamento jurídico brasileiro como se fosse uma lei ordinária federal. Agora, e um detalhe, e se for um tratado internacional sobre direitos humanos e que tenha sido ratificado em 2 turnos e por 3/5 em cada casa do Congresso Nacional? O respectivo Tratado Internacional de Direitos Humanos, que tenha passado pelo mesmo processo legislativo de uma emenda à Constituição, integra o ordenamento jurídico como se fosse uma emenda
constitucional. Só que isso é assunto para o nosso próximo vídeo. É o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República e que, inclusive, foi incluído pela emenda constitucional número 45, ok? Bem, então, finalizando o artigo 5º, parágrafo 2º, atenção, cuidado, sobretudo nas provas nível superior, tá? E no nosso próximo vídeo a gente vai falar a respeito do parágrafo 3º, que virou o xodó das bancas examinadoras com relação aos parágrafos do artigo 5º. Obrigado e até mais.